Pessoal, a situação no Brasil está pegando fogo. O Banco do Brasil aparece oferecendo os cartões Elo para Alexandre de Moraes. Lembra? Ele foi sancionado pela Lei Magnitsky. Mas aí é que tá o detalhe. Não conhecendo a Lei Magnitsky, né? Os bancos estão fazendo besteira. Então a Magnitsky entrou em jogo e mudou tudo, né? O que será feito? Enquanto isso, o André Mendonça solta o verbo e dispara: o judiciário está fazendo palanque político. É a verdade. Mas a história não para por aí. Mendonça agora está sendo investigado pela Polícia Federal. Bom, o que eu posso dizer para vocês é se prepare, porque tem muita coisa que eu vou mostrar aqui para vocês. Vossa Excelência André Mendonça, pelas falas, só que precisa falar mais. Os maus falam todos os dias, dão entrevistas, e os bons ficam em silêncio, como se fossem cúmplices. Agora é a hora de falar, senhor André Mendonça, como essa fala que o senhor fez aqui, que foi uma fala sensacional. E mais, digo eu, em terceiro lugar, não basta instituições justas e princípio da legalidade fortalecido. O Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do Poder Judiciário. Tenho legitimidade para dizer isso, pois integro a mais alta corte do nosso país. O Estado de Direito não significa a prevalência da vontade ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. Eu tenho meus valores, eu tenho minhas pré-compreensões, mas eu devo servir a lei e a Constituição. O que significa que o judiciário não pode ser o fator de criação e inovação legislativa. André Mendonça tá... Quer dizer, um claro recado para Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Barroso, Flávio Dino, direcionado para eles. E esses três fazem palanque político mesmo. O que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo. O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o judiciário tem a prevalência sobre os demais poderes. Ele acabou de falar que o STF está agindo de forma como um ativismo. O ativismo implica na superação da vontade democrática, cujo consenso legítimo pode ser decidir, mas também pode ser não é ativista mesmo? O que vocês acham aí? O ativismo Tá ou não judicial tá agindo como ativista? E na superação do princípio democrático. E o ativismo judicial implica no reconhecimento implícito, ainda que não desejado, do enfraquecimento dos demais poderes. Esse é André Mendonça. Se é verdade que o Estado de Direito forte, que nele o judiciário tem a prerrogativa de dar a última palavra, e essa é uma verdade, mas no Estado de Direito forte, o Poder Judiciário não tem a prerrogativa de dar a primeira e a última palavra. Essa situação passa a impressão de vivermos não em um Estado democrático de direito, mas em um Estado judicial de direito. Cara, não acredito que ele... Tem que voltar esse trecho aqui. Isso. Volta esse trecho. Presta atenção no que ele disse. Passa a impressão de vivermos não em um Estado... Passa a impressão de vivermos não em um Estado democrático de direito, mas em um Estado judicial de direito. Nós não vivemos um Estado democrático de direito, mas um Estado judicial de direito. Cara... Por isso, ao invés de fortalecer a democracia, o ativismo a uma só vez é sintoma e causa do seu enfraquecimento. É sintoma porque se parte do pressuposto de que os demais poderes não estão funcionando adequadamente. E pode ser que isso seja verdade. Mas também é causa, porque impede o indispensável amadurecimento dos demais poderes, que se sentem desobrigados a assumir as suas próprias responsabilidades. Senhor André Mendonça, Fala, Gustavo Gaia. o peso da verdade é carregado em cada uma das suas palavras, mas elas precisam ser ditas com mais frequência. Exato. O Brasil precisa de pessoas como o senhor. Mais vezes. O senhor é um membro um membro da nossa Suprema Corte que está testemunhando o que está acontecendo e basta falar a verdade. Ninguém está pedindo para militar o ativismo. Não, fale a verdade, contenha os colegas. Bom, vamos lá, vamos pro próximo vídeo aqui que eu quero falar para vocês aqui. Olha Jeffrey Chikine, esse advogado aqui, ele faz a denúncia mais grave que eu vi até agora. Olha o que ele diz. Fiz.
O que eu vou contar para vocês agora é algo inimaginável. A ditadura escalou todos os níveis possíveis. A Polícia Federal investigou o ministro da Suprema Corte, André Mendonça. Olha. Sim, exatamente isso. O ministro André Mendonça foi investigado pela Polícia Federal se estaria tendo qualquer envolvimento em trama golpista. Meu Deus. Se estaria tendo Ministro, envolvimento com os acusados a subverter a ordem do processo, a retirar a relatoria do Alexandre de Moraes. Isso nunca se viu na história do Brasil. Resta saber se a Polícia Federal investigou o ministro da Suprema Corte por conta ou se algum outro ministro pediu para que a Polícia Federal assim agisse. Eu vou explicar para vocês toda essa trama, o que é que está acontecendo realmente. Vocês sabem que quando eu assumi a defesa do Felipe Martins, analisando melhor o caso, eu vi que havia inúmeros recursos sem análise. Pedidos de liberdade, pedidos de nulidades caras à defesa. E a audiência do Felipe Martins estava se aproximando. Nós, então, impetramos um mandado de segurança. Mandado de segurança é um remédio constitucional onde você o utiliza a assegurar, a garantir direito líquido e certo, ou seja, devido ao processo legal, respeito à ampla defesa e ao contraditório que naquele momento estavam sendo violados. Fazemos o mandado de segurança. Veja só, era um feriado. O ministro de plantão era o Fachin. Tínhamos certeza que cairia para o Fachin. Já seria uma grande vitória porque já não cairia com o relator parcial. Mas o Barroso saiu de férias. E o nosso mandado de segurança foi para novo sorteio, porque o Fachin foi a presidente. Então, em novo sorteio, poderia cair para o Flávio Dino, para o Alexandre de Moraes. Esse nosso mandado de segurança caiu para o André Mendonça, em novo sorteio. Foi o sorteio que mandou para o André Mendonça. Todos ficam, então, apreensivos com a decisão que poderia vir. A imprensa tradicional só falava disso e até hoje continua falando disso. Aí o que acontece? O André Mendonça acaba não julgando esse mandado de segurança e a audiência do Felipe Martins ocorre normalmente e o processo segue. Acontece que agora o presidente Bolsonaro, dia 18, tomou uma busca e apreensão. Todo mundo sabe disso. E o celular do presidente Bolsonaro foi apreendido e foi periciado. E resgataram do celular do presidente Bolsonaro essas mensagens aqui. O Eduardo Bolsonaro, que é filho do Jair, mandando uma mensagem para o Jair do meu mandado de segurança. Ele manda lá, ó, urgente. Mandado de segurança feito pela defesa de Felipe Martins caiu para o ministro André Mendonça. Ele manda para o pai. Isso aqui é um relatório da Polícia Federal, Diretoria de Inteligência. Olhem a chicana que a Polícia Federal faz agora na tentativa golpista, isso sim é tentativa golpista, isso é golpe, de criminalizar a advocacia. Olha aqui o que a Polícia Federal escreve no relatório final. A primeira mensagem contém um link relacionado a uma publicação feita pelo advogado Jeffrey Chiquini da Costa. Nesse mesmo dia, Jeffrey atua na defesa do réu Felipe Martins. O pior está aqui, ó. O contexto dos diálogos demonstra que os investigados atuaram em ação coordenada com a defesa de outro réu, com o intuito doloso de causar tumulto processual em clara tentativa de subverter a lógica jurisdicional do julgamento da Suprema Corte. Polícia Federal comprada, mano. Isso daqui é a Polícia Federal falando o seguinte, ó, que o meu mandado de segurança foi impetrado com o intuito doloso de causar tumulto processual. A Polícia Federal está dizendo que um advogado, no exercício da defesa de um acusado, manejou um remédio constitucional chamado mandado de segurança para tumultuar o processo. Um processo eivado de nulidades, um processo eivado de vícios, um mandado de segurança técnico que atacou de forma técnica e legítima todas as irregularidades, tem a finalidade de causar tumulto processual, em clara tentativa de subverter a lógica eu vou tirar o vídeo aqui um pouco, da Suprema Corte. Por que eles falam isso daqui? Porque se o André Mendonça
analisasse esse mandado de segurança, É. o André Mendonça poderia se tornar o relator dos recursos futuros do plenário. Esse caso ocorre na primeira diminuir um turma, o pouco, relator né? Alexandre de Moraes. Mas um dia esse caso irá para o plenário. E se o André Mendonça analisasse esse meu recurso, concedendo ou até Vamos lá. negando, mas se ele analisar esse meu recurso, conhecendo e analisando, ainda que negue, ele pode se tornar o Ainda que relator dos negue. recursos no plenário. Ele pode, depois que esse caso ser da primeira turma e for para o plenário, ser o Alexandre de Moraes do plenário. E aqui provavelmente foi o caos do regime. E daí a Polícia Federal diz que o meu mandado de segurança teve a clara tentativa de subverter a lógica. Gente, isso daqui é uma criminalização da advocacia. Eles estão dizendo aqui que o advogado praticou crime por advogar. É isso que está dizendo aqui. Mas eles só esqueceram que esse mandado de segurança só caiu pro André Mendonça por questão de sorteio. Eu não escolho o relator que vai ao meu mandado de segurança. E outra coisa, é direito constitucional da defesa, no exercício da ampla defesa, da defesa técnica, manejar recursos, pelo amor de Deus. Não podemos esquecer, inclusive, que o Fachin anulou condenações do Lula relacionadas à Lava Jato em um habeas corpus, que é também de forma equiparada um remédio constitucional. Por que não falaram que o Zanin fez um habeas corpus pro Lula, tentando tumultuar o processo e subverter a regra processual? Porque o que eles querem é perseguir a direita e agora criminalizar o exercício efetivo da defesa. Quando você contrata um advogado, você quer um advogado combativo, que haja com estratégia, ou você quer um advogado que cruze os braços e o veja indo injustamente para a prisão? Eu agradeço, inclusive, a Polícia Federal por ter confirmado aquilo que eu me orgulho de ser, um advogado combativo, um advogado que age com a melhor estratégia na defesa do cliente. Quem me procura quer que eu o defenda, e é isso que eu tenho feito. E a Polícia Federal diz que defender é crime. Isso daqui é um ataque a toda a advocacia, não é só a mim. Se fosse na época da Lava Jato, toda a advocacia ia se levantar contra isso daqui. Tentativa de criminalizar a advocacia. Mas como disse o Alexandre de Moraes, eu repito, não vou recuar 1 milímetro. Mas segue. Aí eles dizem aqui, ó, vale ressaltar que não foi identificado por esta investigação nenhum indício que demonstre ciência ou conhecimento por parte do excelentíssimo ministro sorteado para o julgamento do recurso, não é recurso, é remédio constitucional, quanto à pretensão dos investigados. Olhem bem isso daqui. Tem 2 motivos isso daqui. Primeiro, eles declaram que investigaram André Mendonça. Tá claro isso daqui. Segundo, isso daqui pode ser até um recado para o André Mendonça. André Mendonça, não analise esse mandado de segurança. Nítida coação ao próprio ministro do STF. Olha isso aqui. Aqui tem um recado para mim, e nítida coação para que eu recue, para que eu não continue desmontando essa farsa, porque é isso que eu já fiz. O Brasil já sabe que esse processo é uma farsa. Toda a vida, né? Eu já provei que esse processo é uma Já farsa. sabemos já há por muito isso tempo. que estão querendo virar o canhão pra mim. Eu sabia que isso ocorreria e a advocacia não é pra covardes e todo advogado deve estar preparado pra isso. Agora, isso daqui, além de querer me intimidar, é também coação ao próprio ministro do STF, uma tentativa de intimidação ao próprio André Mendonça, para que o André Mendonça não julgue esse mandado de segurança. Para mim, isso aqui é um recado para o André Mendonça, que agora, eu acho que o André Mendonça deveria mostrar sua imparcialidade e peitar isso daqui. Isso daqui tem que ser levado à discussão no plenário do STF. Um ministro sendo investigado, sem ordem oficial do STF e coagido a como decidir em um relatório final da Suprema Corte. Gente, essa é a denúncia que eu quero colocar para o Brasil. Um advogado que está sendo criminalizado, eu não fui indiciado. Eles só me dão um recadinho aqui para eu me espertar e recuar. Estão enganados, estão enganados. Então eles tentam acuar a advocacia aqui, criminalizando o exercício efetivo da defesa,
e também dão um recadinho para ministro. Vejam o que esse setor de inteligência da Polícia Federal fez aqui. Isso aqui é uma denúncia grave e demonstra mais uma vez que já não estamos em um Estado democrático de direito. Estão praticando crimes para acusar inocentes de crimes. Estão ultrapassando todos os limites para perseguir politicamente opositores políticos. Isso aqui é mais uma declaração que se trata de um processo político que está querendo combater politicamente inimigos do regime. Esse relatório final descredibilizou ainda mais essa investigação e esse processo. O Brasil precisa saber disso. Bom, pessoal, estão tentando criminalizar Jeffrey Schickini, estão tentando derrubar André Mendonça, a lei Magnitsky para cima de ministro, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, e tem mais ministros que vão cair ainda, inclusive um outro aí que é o Flávio Dino. Vamos lá, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Falando em lei Magnitsky, a péssima notícia que Alexandre de Moraes recebeu e Gustavo Gayer dá o recado pra gente aqui. Veja comigo. Sabe aquele estágio da negação, quando a pessoa está em luto? Esta semana, o estágio da negação por todos os ministros do STF foi finalmente superada. Por que eu digo isso? Esta semana, eles tiveram a informação de que o cartão de crédito do Alexandre de Moraes teria que ser bloqueado. Isso aí mesmo já com sabe. ameaças, Beleza. mesmo dando entrevista falando que puniria os bancos, o Banco do Brasil fez isso aqui. Então, isso aqui foi o maior choque que aconteceu para Alexandre de Moraes. Moraes tem cartão Mastercard bloqueado e Banco do Brasil oferece Elo para transações nacionais. Calma que não acabou. Repare que o Banco do Brasil oferece Elo, como havia dito, né? Atingido por lei Magnitsky, Moraes pode ficar com apenas uma alternativa de cartão de crédito, que era o Elo. Isso foi publicado ontem por toda a imprensa. É isso. Esta semana, eles entenderam Aqui tem um detalhe, presta atenção. a profundidade, a magnitude da Global Magnitsky Law, que não tem como fugir. Mas aí o que acontece? Não, o Banco do Brasil ficou parecendo aquelas repartições públicas, quando tem um problema que eles não conseguem resolver, eles direcionam o usuário para uma outra repartição, tipo assim, olha, esse pepino eu não resolvo, mas vai ali que eles vão resolver para você. Isso. O Banco do Brasil ofereceu o Elo pro Alexandre de Moraes. Falou assim, faz o cartão lá no Elo, vai dar certo para você. Só que o que o Banco do Brasil não avisou o Alexandre de Moraes é isso aqui, ó. Porcaria, cadê o trem? Tá aqui. Cartão 100% brasileiro também tem regulamento que barra Moraes por sanção. Citada como opção ao ministro do Supremo, Elo tem contrato com bancos que proíbe relacionamento com cliente sancionado pelos americanos. Aqui, ó, Elo é a única, isso aqui, ó, a única alternativa, isso aqui é de ontem, né? A única alternativa brasileira para Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes tinha uma única alternativa que descobrimos hoje que não era uma alternativa. Aqui, ó, vou até puxar aqui para vocês, dá uma olhada nisso aqui. Nas disposições gerais dos termos do funcionamento da Elo. Maravilhoso. A Elo diz, aqui na página 177, que os participantes do sistema devem observar sanções, abre aspas aqui, sanções como aquelas administradas pelo Departamento de Gabinete do Tesouro dos Estados Unidos e da Organização das Nações Unidas, e que diz que esse trecho trata da prevenção a ilícitos cambiais, lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo. E aí cita essa regulação. É vedado aos participantes estabelecer ou manter relação com qualquer cliente que seja ou venha a ser objeto de sanções econômicas ou financeiras ou embargos comerciais, e cita especificamente embargos impostos administrados ou executados de tempos em tempos pelo governo dos Estados Unidos da América, incluindo sanções ou embargos administrados pelo OFAC, ou Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. Portanto, essa que é aí que mora o pulo do gato. Os maiores bancos privados e o Banco do Brasil têm operações nos Estados Unidos. Itaú, Bradesco, o Santander, o Banco do Brasil, eles têm essa operação e aí ficavam sujeitos, né, teoricamente, à aplicação da lei Magnitsky. A Elo, ela foi criada aqui em 2011, isso traz Fernando Nakagawa, uma sociedade do Banco do Brasil com a Caixa Econômica Federal e o Bradesco. Então, levanta exatamente essa discussão acerca exatamente desses ditames apresentados pela empresa para o funcionamento. Ou seja, teoricamente, ela não poderia prestar serviço para alguém que sofre de sanções dos Estados Unidos, especificamente do OFAC, como é o caso do ministro Alexandre de Moraes. Então, levanta exatamente essa discussão e, de novo, né, Elisa, isso vem causando muito... É claro.
Se o Banco do Brasil, o Bradesco e a Caixa são donos da Elo, e a Elo mantém contas e cartão de crédito para um sancionado pela Magnitsky, então o Banco do Brasil, Bradesco e Caixa seriam também punidos pela OFAC. Não adianta, não tem como contornar, não tem como fugir, não tem como dar a volta. Alexandre de Moraes está sem cartão. Agora, ele continua dobrando a aposta. A cada dia que passa, no ódio, né? Eu acho que na raiva, ele dobra a aposta. Só que o que eles não entenderam ainda? A cada vez que ele tentar dobrar a aposta, a Magnitsky se amplia. E ela se amplia indo para familiares, ela se amplia indo para outros serviços, não apenas instituições financeiras, outros serviços, como o WhatsApp dele, Google, Gmail, Amazon. Assim, é que nem uma areia movediça, tá? Quanto mais você tenta mexer assim para sair da areia, mais você afunda. Só que no caso do Alexandre de Moraes, ele está trazendo os seus colegas do STF para baixo junto com ele. Alguns já perceberam e já soltaram as mãos. Em público não falam isso abertamente, mas nos bastidores já falam para os seus colegas, olha, não dá mais, esse cara saiu do controle, alguma coisa precisa ser feita. Ele tentou de todas as formas burlar a lei Magnitsky, mas não adianta. Você acabou de ver comigo aqui que, inclusive, o cartão internacional dele, que é aquele cartão Black, né, cara, que só os tem, né? Né? Tem cartão Black internacional, foram bloqueados. Todas as instituições financeiras bloquearam. Aí o Banco do Brasil tentou uma manobra dizendo que não, nós já oferecemos o Elo, porque o Elo é brasileiro, então não tem sanções nos Estados Unidos. Vírgula. Tem sim. A lei Magnitsky pegou e vão bloquear também o Elo. Ou o Banco do Brasil entra dentro da lei Magnitsky, obedece à lei, ou eles vão tomar uma multa sem precedentes. Quer dizer, não tem tamanho da multa não. Eu não sei nem dizer para vocês quantos bilhões será a multa deste banco. Mas vamos lá. Peço para que você se inscreva no canal aqui, ative o sininho das notificações. Eu vou trazer outros vídeos para vocês aqui, tá? Até daqui a pouco.